E eu quero te encorajar a contemplar o Senhor não com os olhos físicos, mas só é possível fazer isso com a fé e com os olhos da fé. Contemplar aquele, como diz a sua palavra, que se assenta, ele está assentado no alto trono, no alto e sublime trono. E nessa noite eu creio que ele vai receber a adoração que lhe é devida. Iremos declarar, iremos rasgar o nosso coração, Senhor, diante de Ti. Nós queremos Te oferecer o que temos de melhor essa noite. Receba, Senhor. Vamos cantar ao Cordeiro de Deus, aquele que habita no meio dos louvores. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Eu canto louvores ao Rei dos Reis, e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico
Eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é. Breve ele virá, com a criação canto. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia! Na liberdade, Senhor, nós queremos viver para ir, viver para te adorar. Nos dias bons, viver para te adorar nos dias maus, viver para te adorar na tristeza, na dor, na angústia, viver para isso, Senhor, para te contemplar no meio da tempestade, no meio em que a gente não consegue ver ou perceber alguma coisa, mas é contemplar o Senhor, porque o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos presenteou com isso. E nós queremos confessar que não merecemos, confessar que não somos dignos, mas que aceitamos o Teu amor, mas que recebemos a Tua graça, mas que recebemos o Teu perdão, Senhor, através do Teu sacrifício, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, eu não mereço tanto amor. Quem sou eu? Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão.
que passou, meu Rei e meu Senhor, eu sempre adorarei com amor. Diga mais uma vez isso. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno, não, do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre, 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 eu sempre irei adorar aquele que me salvou, o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Você pode fazer isso? Posso erguer, sim, você é livre, minhas mãos aos céus. Eu posso na liberdade te adorar, Jesus. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, o Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu não sou mais escravo, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre, eu sou. Receba a liberdade, receba aí do Senhor essa porção de liberdade para adorar livremente na beleza da santidade do nosso Rei. Ele nos salvou e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, e para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu sou livre, sou livre para te adorar, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre.
pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu sou livre. Senhor, como é bom poder te contemplar, Jesus. Afasta de nós a religiosidade que nos atrapalha, Senhor. Os ritos, Jesus. Nós queremos te contemplar pelo quem tu és, por quem tu és. Estamos tão agarrados, estamos tão presos à religiosidade que nos atrapalha. Oh, Deus, vem nos ensinar a te adorar. Vem nos trazer essa revelação, como os anjos te adoram, que se prostram e não se cansam de dizer: Santo, 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 Santo. 24 horas, se é que existe no céu 24 horas. Os anjos prostrados, os anciãos, os serafins e os querubins que se prostram diante da presença poderosa do nosso Deus e não se cansam de declarar, e não se cansam de cantar, e não se cansam de se prostrar e reconhecer a grandeza, essa grandeza que se faz presente nesse lugar, que está aqui essa noite, e nós queremos reagir à tua presença, Senhor. Nós queremos reagir a essa presença poderosa, a essa presença real e celestial que invade os nossos corações. Os anjos que estão aqui, ministradores que passeiam em nosso meio, te damos a liberdade, Senhor. Oh, Jesus, vem nos ensinar a te adorar. Como o Senhor quer que nós ofereçamos a Ti um louvor aceitável. Estamos tão cansados de uma religiosidade vazia, de palavras prontas. Só sabemos dizer algumas coisas porque já decoramos. Nada mais flui do nosso coração, igreja. O que pode fluir do seu coração nessa hora? O que você pode expressar aí no seu lugar nessa hora? Porque o grande eu sou está aqui nesse lugar. Esse lugar foi erguido para exaltar a um Deus verdadeiro, a um Deus que se faz presente. E não é apenas por alguém que está conduzindo, mas é porque eu entendo que Ele está aqui e que Ele é digno, 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 digno e santo, e santo, e santo, e santo, e santo. Aquele que está sentado no trono, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a reverência, a Ele seja a nossa adoração, a Ele seja a nossa rendição. Sou livre, eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor,
Mais vida aqui do altar. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Continua, filho do homem, o filho do homem. Sabe por que o Senhor insiste em algumas coisas? Porque Ele gosta de nos dar algumas chances. Ele quer que nós experimentemos algo mais. A gente tinha uma outra canção preparada. Mas Ele está dizendo, eu quero dar um pouquinho mais de mim para a minha igreja. Eu quero dar um pouquinho mais de mim para minha noiva. E se Jesus voltasse agora? Eu nem sei o dia de amanhã. Eu nem sei daqui a 3 horas. Como é que nós vamos conseguir adorar como os anjos o tempo todo, toda hora? Se aqui na terra a gente se cansa logo. Se aqui na terra é tão pesado, é tão enfadonho, Senhor. Ai, já chega, essa irmã fala demais, canta demais, repete demais. A única palavra que os anjos dizem no céu é santo. E nós, Senhor, também queremos nos unir às vozes celestiais.
quebrar os protocolos, Jesus, e te oferecer algo que toque o teu coração. Eu quero ensaiar aqui na terra. Ensaiar esses dias onde eu vou estar eternamente contigo, Deus. Na tua presença, juntinho do Senhor. Prostrada. Contemplando e adorando, como diz a palavra. Veremos face a face o próprio amor. Porque hoje vemos em parte, mas o que é em parte será aniquilado, porque um dia eu e você contemplaremos face a face o amor de nossas vidas, o nosso amado, o amado das nossas almas, o noivo Jesus. Deixa mais esses minutinhos fluir algo mais do teu coração, igreja. Deixa fluir, deixa brotar. Oferece para o teu rei. Glorifica. Fala que ele é santo, que ele é imutável. Oh, Santo de Israel, poderoso, Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o sumo sacerdote, o justo juiz, o amado das nossas almas. Oh Deus, olha para nós nessa hora, Senhor. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja. Nós estamos aqui, Deus, querendo te oferecer algo espontâneo, algo que realmente está fluindo, enquanto nós pensamos e declaramos a bondade do Senhor, porque Ele tem sido bom o tempo todo. O Senhor não tem deixado faltar o pão, o que comer, as vestes, o calçado, o transporte, o trabalho. O Senhor não tem deixado faltar. Tu és bom em todo tempo. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. Senhor, e nós não conseguimos muitas vezes encontrar palavras diferentes. Pode até ser que nós venhamos repetir algumas palavras, mas nós estamos aqui dizendo de verdade, Senhor, Tu és santo, lindo, perfeito. O Senhor não falha. O Senhor nunca me decepcionou. Nunca me abandonou. Nunca nos deixou. Nos dias mais difíceis, nos dias mais escuros, nos dias mais tenebrosos, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá, enxugando as nossas lágrimas. Oh, e nós devemos a nossa vida a Ti, meu Pai. Oh, nós devemos a nossa vida ao Senhor. Oh, adore, 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 contemple. Só mais alguns minutinhos. Oh, peça ao Senhor que te ajude a desenvolver um coração de adorador, um coração que se rende, que não espera por uma canção começar, porque a adoração já começou aqui, fluindo, e ela flui dentro de mim, e ela flui dentro de nós. Eu não preciso esperar uma canção começar, porque existe uma canção celestial. Se você canta, se você pode cantar em outras línguas, fique à vontade, porque o Senhor está recebendo. O Senhor está recebendo nessa hora nossas canções, nossas palavras de amor a Ele. Oh, Ele está recebendo de nós.
algo que flui, algo que vem brotando de dentro dos nossos corações. Não são palavras prontas, não são frases compostas por alguém que já escreveu, alguém que já patenteou, mas são frases, são notas, são acordes celestiais, são notas que vêm do coração de Deus, são som, é um som do céu, é um som do céu, e é a canção que o céu compartilha, que vem descendo até nós, e o céu vai descer, e o céu vai descer, e a melodia celestial, ela vai brotar nos seus lábios, ela vai brotar nos seus lábios, e você vai declarar, e você vai contemplar, e você vai poder dizer: Santo, poderoso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, oh Jesus Salvador, Espírito, meu amigo fiel, meu amigo fiel, meu amigo fiel, Jesus, Jesus. Ei, você tem vergonha de cantar alguma coisa? Ai, vão ouvir a minha voz. Ah, é feia. Ei, Deus te deu essa voz para você começar a cantar para Ele, a falar as suas próprias palavras de amor para Ele e dizer: Jesus, 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 Jesus. Santo, Ele é santo, santo, Ele é santo. Aprendeu essa? Santo, Ele é santo, 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 santo. Vamos lá, igreja, vamos lá. Ele é santo e não há outro igual. Santo, Ele é santo, santo, Ele é santo, santo, Ele é santo, Ele é santo, aleluia, Ele é santo. Você sabe fazer vozes? O céu na terra,
Ele é santo. 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 No livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1 e versículos 15 e 16 do capítulo 8. Será uma leitura em dois textos, sendo no mesmo livro. O tema da mensagem dessa noite, para você e para mim, é a minha família no plano de Deus. Eu quero dizer que a sua família está dentro de um plano de Deus. Glória a Deus, mas Ele não vai forçar você a fazer parte desse plano. Ele espera que seja algo voluntário, por questão de fé e compromisso. Embora a sua e a minha família e todas as famílias da terra façam parte do plano de Deus, nenhuma participará a contragosto. É preciso que haja disposição, vontade e entrega para que eu e você vivamos esse plano. Minha família no plano de Deus, Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, está escrito a seguinte frase, leiam todos comigo. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Agora, no versículo 15 e 16 do capítulo 8. Só vire uma página aí, possivelmente, você já vai encontrar. Capítulo 8, versículos 15 e 16, está escrito o seguinte, leia comigo, igreja. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Oro para que o Espírito Santo de Deus traga ao seu e ao meu coração o propósito pelo qual essa palavra nos está sendo enviada da parte de Deus nessa noite. Podem sentar. Gostaria de pedir que os pais fiquem com seus filhos aí, porque não vai haver berçário. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja é uma palavra para a família. E é importante que você com a sua família estejam juntos para ouvir a palavra de Deus nessa noite. O tema da mensagem, como eu já disse, é a minha família no plano de Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz para dar a vocês o fim que vocês desejam. Nenhuma família foi criada por Deus para se perder. Nem a sua, nem a minha, nem do pior homem que já passou por essa terra. Deus criou com o propósito de se perder. Se os pais que têm filhos, que geram filhos, seja 1 ou seja 10 ou seja 20 como antigamente, jamais geraram um filho para perdição, Deus não faria isso com a sua família, Deus não faria isso com nenhuma família da terra. No entanto, é triste dizer que muitas famílias estão perdidas. Não que essas pessoas ou que essas famílias não façam parte do plano divino, mas é porque elas fizeram as suas escolhas. Elas tomaram as suas decisões. Talvez você possa contar comigo do seu tempo, quando você se converteu a Cristo. Quantas famílias começaram com você? Quantas pessoas, na hora da largada, começaram a jornada com você?
Mas talvez você, tanto quanto eu, conheça alguma família que já não está mais na presença de Deus. Será que foi Deus que tirou essas famílias do seu plano? Será que foi Deus que descartou essas famílias que hoje já não estão mais andando no caminho de Deus? Aqueles que se afastaram, aquelas que se afastaram, que abandonaram o Senhor, que abandonaram a fé, que abandonaram a casa de Deus, que abandonaram a vida cristã, que abandonaram a palavra de Deus. Será que Deus descartou essas famílias? Será que Deus pediu para que elas saíssem do meio do seu povo? Será que foi Deus que por alguma razão disse, vocês não servem mais para mim? Claro que não, meus irmãos, porque no plano de Deus, a minha família sempre estará inserida. A sua família é a menina dos olhos de Deus. Não existe nada mais importante nessa terra. Não existe uma organização, por mais poderosa que seja, não existe um reino, uma nação, que tenha mais importância para Deus do que a sua família, do que o seu lar, do que a sua casa. Nós temos aqui a história de um homem que é muito conhecida, a história de Noé. O homem que, de acordo com a palavra, foi o segundo homem a viver mais nessa vida. Ele só perde para Matusalém. Noé viveu 950 anos. Nós temos a impressão, quando nós olhamos para o mundo atual, que os dias de Noé eram dias fáceis. Quando nós olhamos para a história de Noé, quando nós olhamos para a reação de Deus em relação ao dilúvio, que foi um juízo de Deus para a raça humana, a gente chega a achar que Deus exagerou um pouco. Ou de repente, quando nós comparamos o século 21, que é a nossa era atual, o nosso século atual, com o tempo de Noé, a gente pode dizer assim, mas naquela época, de certa maneira, deveria ser muito fácil para Noé ser fiel a Deus. Naquela época as coisas eram muito diferentes. Era diferente, amados, sim. Não tinha internet, não tinha energia, não tinha televisão, não tinha nada disso. Mas já existia pecado. Já existia maldade. Já existia estupro. Já existia aborto. Já existia assassinato. Já existia perversidade. Porque a perversidade não é algo do século 21 e nem do nosso terceiro milênio. A perversidade começou lá no Éden. Então, quando a gente olha para a história de Noé, a gente diz assim, devia ser light demais naquela época. Porque não existia tanta coisa que existe hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. A maldade do homem está desde o princípio da raça humana. Você acha que a rebeldia dos filhos começou agora? O transvio do homem, da raça humana, começou agora? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída com enxofre e fogo? Por causa do alto índice de imoralidade. Por que a Babilônia foi destruída? Por causa do seu alto índice de imoralidade, de perversidade, de prostituição, de lascívia, de indecência. Isso não é novo, meus irmãos. Desde que o homem existe sobre a terra, todas essas coisas existem. Porque estas coisas, elas não estão no mundo como criação, elas estão dentro do ser humano. Enquanto o homem vive na terra, durante o tempo de Adão até hoje, o nosso dia, isso era uma realidade. Ela só aumentou em proporção de número de pessoas. Mas veja o que a Bíblia diz. Nós achamos muitas vezes, como eu já falei, que naquela época era fácil ser crente, ou ser cristão, ou acreditar em Deus,
ou servir a Deus, ou andar diante de Deus, ou fazer escolha, porque não tinha propostas, não havia opções, era só Deus e está acabada a conversa. Mas vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo? Se você pensa assim, ou se eu penso assim, ou se nós pensamos assim, vamos ver se a Bíblia confirma essa nossa teoria, essa nossa tese, de que naquela época tudo era muito fácil. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Aliás, versículo 6, capítulo 6, versículo 5. Você vai me acompanhar na Bíblia, a Bíblia vai falar para você, a Bíblia vai te convencer. Olha o que diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 5 do livro de Gênesis, na época de Noé, quando a gente acha e pensa que tudo estava tranquilo, tudo estava em paz, que não havia maldade e perversidade sobre a terra. Olha o que diz a palavra, versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. Leiam comigo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você está vendo? Quem viu isso foi Deus. Na época de Noé, o Senhor viu a maldade do homem e viu que a perversidade, a depravação só aumentava no coração do homem. Veja um outro texto, Gênesis 6, 11 e 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gênesis 6, 11 e 12. Você está aqui comigo acompanhando um cenário. O cenário de onde vivia Noé. A atual circunstância, situação, panorama de onde Noé morava, da terra onde Noé morava. O que é que diz o versículo 11 e 12 do capítulo 6? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, apodrecida no pecado, mergulhada no mal, na depravação, nos assassinatos, assaltos, tudo que você possa pensar que acontece nos dias de hoje, já acontecia naquela época também. E olha o que diz a Bíblia no versículo 12: viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente, está falando dos homens, não dos animais, todos os homens, presta atenção, quando a Bíblia diz todos, é porque é todos, são todos. Todos os seres tinham se corrompido na terra. Você já imaginou o grau de depravação na época de Noé? Você já parou para pensar o desafio que foi para Noé manter a sua família diante de Deus? Você acha que tem luta diante do problema que Noé viveu? Na sociedade onde ele vivia, no meio onde ele vivia? Você já observou que talvez o dia de hoje ainda seja melhor do que aqueles? Todo ser vivente, para onde Noé virava os olhos, ele encontrava corrupção, ele encontrava maldade, ele encontrava depravação, ele encontrava imoralidade. Para onde ele virava os olhos, todos os vizinhos, todos os amigos, todos os conhecidos. Hoje você tem mais de uma família que serve a Deus na sua rua. Noé não tinha essa esperança. Hoje você tem alguém para quem você pode ligar e dizer: ora por mim, meu irmão, que eu estou em dificuldade. Noé não tinha como compartilhar isso com ninguém, porque a Bíblia está dizendo que todo ser humano, toda a raça humana, e não era pouca gente, tinha se corrompido diante de Deus. Aqui na igreja tem um grupo de intercessão. A coisa aperta,
Aí o crente, 6 horas, liga logo, 6 horas aí por mim. Lá não tinha grupo de intercessão. Aqui você tem amigos, cristãos. Aqui você tem professores para te ensinar na escola bíblica, para os que vêm naturalmente. Aqui você tem um pastor com quem você recorre de madrugada. Pastor, o negócio está feio. Tem um capeta me olhando, ora aí por mim. Aqui você tem mais de um pastor para lhe assistir. E Noé? Porque a Bíblia diz, eu repito, todo ser humano que habitava na terra estava corrompido, se tornou um ser perverso, mau, asqueroso, repugnante. Pastor, isso não está na Bíblia. E por que só a família de Noé foi salva então? Você quer resposta mais clara que essa? Mas mesmo diante de um cenário horrendo, terrível, maligno, satânico, perverso, Noé manteve a sua postura de homem de Deus. Sabe o que está faltando para nós, igreja? É manter uma postura de um povo santo. Sabe o que está faltando para mim e para você? É levantarmos a nossa identidade de pessoas salvas em Cristo. Pastor, esse texto está na Bíblia? Tá. Abra a sua Bíblia, por favor, e me acompanhe aqui, ó. Apesar de tudo, Noé decidiu andar com Deus. Andar com Deus não é um sentimento, igreja. Andar com Deus é uma decisão. É uma escolha, é uma atitude. Você está esperando sentir o quê? O que a gente sente é dor de barriga, náusea e dor de cabeça. Andar com Deus é entender que existe um céu que Ele prometeu para aqueles que forem fiéis a Ele. Sentir é fome, sentir é sede, sentir é vontade de chorar, sentir é sono. Deus é razão, Deus é escolha, Deus é decisão, Deus é atitude. Quando é que você vai acordar para isso? Quando é que você vai despertar que Deus é decisão? Você não é poeta. Poeta que vive envolvido por sentimentos e faz belas canções. Uma das mais belas canções do mundo, do Lúcio Dallas, não é isso, Barroso? Caruso, fez por quê? Porque estava em depressão e apaixonado. Fez uma das mais belas canções da terra. Depois passou a depressão, passou um sentimento e a música se tornou apenas uma música. Você não serve a Deus por sentimento. Você serve a Deus porque você reconhece quem é o Senhor. Você se desvia do mal porque você sabe que deve ser santo porque Ele é santo. Você está fora do sistema. Mas nós temos que acordar para essa realidade. Nós temos que entender isso, amados. A decisão de andar com Deus é minha, é sua, é pessoal. Noé, primeira coisa que ele fez, que é o que nós muitas vezes não queremos fazer, ele obedeceu rigorosamente a Deus. Noé foi um cara radical. Deus disse, faça isso, ele não discutiu. Faça com essa madeira, ele não trocou. Faça nessa medida, ele não quis barganhar com Deus. Senhor, mas é muito grande. O que é que eu vou fazer com uma barca de 150 metros? Não tem nem rio aqui para navegar. A primeira coisa que nós temos que fazer nesse mundo tenebroso, o que a Bíblia diz? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que seja glorificado o vosso Pai que está no céu. Para que resplandeceis como luzeiros nesse mundo tenebroso. Essa palavra tenebrosa quer dizer, nesse mundo diabólico, nesse mundo satânico, nós temos que fazer a diferença, obedecendo rigorosamente a Deus.
não é aos homens. A nossa obediência rigorosa tem que ser a Deus. Mas é quem a gente menos dá importância. Nós obedecemos rigorosamente as regras da empresa. É 7 horas, é 7 horas. Ou por acaso da empresa onde você trabalha, e o almoço é meio-dia, quando te dá 10 horas, vontade de comer, você sai dali e vai para lá. Não. Mas com Deus a gente negocia. E a gente vai passando. Pelo menos por aqui. Eu não sei como é que vai ser no grande dia do ajuste de contas. Simplesmente Noé decidiu andar, viver com Deus. E ele obedeceu a Deus rigorosamente. O seu pai não merece que você seja obediente de forma rigorosa? Não sei. A autoridade da igreja não merece que você seja obediente de forma rigorosa? Não sei. Mas Deus merece que você seja obediente de forma rigorosa, ao pé da letra. Não é para mentir, não é para mentir. Não é para roubar, não é para roubar. É para servir, é para servir. É com alegria, é com alegria. É dar tudo, é dar tudo. Deus é radical. Ele é tão radical que ele foi radical até no seu amor por nós. Ele foi tão radical que ele deu o seu próprio filho no nosso lugar. Noé fez tudo de forma rigorosa. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Olha aqui. Noé obedeceu rigorosamente a Deus. Leiam comigo o que está escrito aqui. Assim fez Noé, consoante o que, gente? Consoante o que, igreja? Mas nós só estamos fazendo um pouquinho e já achamos que estamos fazendo demais. Pastor, aqui e ali eu vou lá na igreja. Não sei se o senhor me vê, mas uma vez ou outra eu apareço por lá. Pelo menos em janeiro eu sou ofertante, que é o mês das primícias. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe pedira, não foi? Noé, quebra meu galho, Noé. Sabe, Noé, eu não sei o que fazer, eu não tenho condição de construir uma arca. Tu quebra-se meu galho? Eu não sei trabalhar, eu não sei fazer nada. Isso o Criador do universo conversando com Noé. Noé, quebra o meu galho, Noé. Eu queria dar um jeito de salvar a tua família, Noé, mas eu não sei como fazer. Qual é a tua ideia, Noé? O que tu achas? Senhor, faz o seguinte. Eu vou te dar uma ideia. Eu sei mais do que tu. Porque é assim que a gente faz com a nossa família muitas vezes. A gente quer fazer do nosso jeito, dizendo que Deus sabe menos que nós. Noé fez tudo. Sabe qual é o problema? É que nós queremos o tudo de Deus, mas não damos tudo de nós. Quem teria coragem de dizer isso assim, eu quero tudo de Deus? Levanta a mão, porque eu estou dizendo aqui já. Eu quero tudo de Deus. Você não quer, né? Você não quer. Mas dá para Ele, a gente dá as migalhas, as sobras. Está certo isso, igreja? Isso agrada o coração de Deus? Essa ingratidão nossa, essa falta de compromisso, dá para imaginar a tristeza que a gente tem causado em Deus? Dá para a gente imaginar o desgosto que nós temos causado a Deus? Você pensa que não? Pastor, Deus é intocável. Deus não se importa com isso. Então ele mandou o filho dele de brincadeira aqui, não foi? Ele manda a chuva e o sol por brincadeira, não é? Ele abençoa a tua vida e te dá fôlego de vida porque ele está brincando. Não é porque ele leva as coisas a sério. Noé decidiu fazer as coisas de forma
rigorosa, pontual, com excelência. Noé não deixou Deus esperando como nós fazemos. Pelo contrário, Noé largou tudo e entrou de cabeça num projeto chamado Arca. Você pensa que Noé era um vagabundo? Ele cultivava a terra, ele era agricultor, ele cuidava da terra, sustentava uma família. E era uma família um pouquinho grande, até porque os filhos foram para lá e levaram as mulheres. E Noé tinha que ralar. Mas agora Deus chama Noé e diz: Noé, eu tenho um projeto. Só que é o seguinte, Noé, isso aqui só vai dar certo se você fizer como eu mandar. E aí o que ele fez? Em tudo ele obedeceu de acordo com aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus não pede para você, não. Deus manda, porque Ele é Deus. Quando Ele quiser tirar a sua vida, Ele tira, sem perguntar se você permite. Porque a vida é dEle. Tudo que há debaixo dos céus e sobre os céus é dEle. Alguém diz que Deus ele é egoísta porque Ele quer tudo para Ele. Não é, não. Se tivessem 3, 4, 5, 10 deuses, Ele ia dizer assim: adore os deuses. Mas Ele não diz isso porque Ele é único. E Ele diz: adore a mim, porque só eu sou Deus. Ele não exige aquilo que não é de direito. Quando Ele diz: eu sou o único Senhor e além de mim não há outro. Ele não está mentindo, nem escondendo de nós, para que nós não adoremos outro Deus. Se houvesse um outro Deus, Ele diria para nós, mas Ele não diz, porque só o Senhor é Deus. Noé fez exatamente tudo como Deus mandou. Tem outro texto que mostra aí. Gênesis 7:5. Leia, por favor, comigo, se é que dá para enxergar lá de trás, porque está muito pequenininho. Mas aqui está dizendo, ó. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Pastor, as coisas lá em casa não andam muito bem. Você está fazendo tudo que Deus mandou? Pastor, eu não entendo por que os filhos não me acompanham. Você está fazendo tudo que Deus mandou? Você, pai, você, mãe, estão sendo referência na sua casa? Ou o filho está dizendo, desse jeito aí, eu não quero esse Jesus. Uma outra coisa que a gente entende aqui. Noé decidiu andar com Deus no meio da podridão. Pastor, o senhor não sabe como é lá na minha empresa? Sei. Eu nunca fui pastor a vida toda, eu já trabalhei em empresa, já tive empresa, já trabalhei no lugar, nos 2 lugares da cidade, o Barroso sabe disso, mais perigosos para você virar bandido. O mercado municipal e o porto. São os 2 lugares de maior referência para a gente virar bandido. Eu fiquei 15 anos dentro do porto, e de 9 anos até os 16 trabalhei dentro do mercado Adolfo Lisboa. Tudo que você pensar eu vendia ali. Até bucho. A buchada, não tinha buchada, o mercado do bucho. Tinha a parte do bucho, os antigos sabem disso. Fiz de tudo ali. Tudo. A questão é, qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? Versículos 9 do capítulo 6 do Gênesis. Noé andava, esse andava quer dizer vivia com Deus. Noé vivia com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Leia na sua Bíblia o texto que está aqui também. Vamos lá, aqui ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mora algum traficante na sua rua que você conhece, tem uma bocada lá? Você é obrigado a viver como eles vivem? Trabalha pessoas no setor que você trabalha, que são infiéis no casamento, você é obrigado a viver como eles vivem? Mora pessoas na sua rua que são cachaceiros e que bebem, você é obrigado a viver como eles vivem? Mas tem gente vivendo nessa onda. Para onde Noé virava os olhos, ele via corrupção. Para onde Noé apontava os olhos, ele via maldade e perversidade. Mas ele decidiu, quem quiser se perder, que se perca. Eu e a minha casa vamos servir a Deus.
Sabe como é, pastor? Desculpa, gente, esse discurso eu não engulo. E eu não vou dizer para vocês que eu não engulo, porque eu sou perfeito, que eu sou o maior pecador que está aqui, tanto de altura quanto de pecado mesmo. Mas o que eu vou falar está escrito aqui, ó. Escute. Não existe nessa palavra dizendo que o teu filho, a partir de 18 anos, não deve mais obediência a você. Aqui não está. Não existe nessa palavra dizendo que quando ele tiver 21 anos, ele não deve mais submissão a você. Não está nessa palavra. Não está nessa palavra dizendo que quando ele casar, ele não deve mais obediência a você. Não está nessa palavra. Porque os filhos de Noé eram casados. Mas sabe qual foi a autoridade de Noé? Vida com Deus. Não foi falatório, não. Não foi, vai ler a Bíblia, menino. Não foi, vai para a igreja, menino. Não foi dizer para o filho, não bebe, menino, com a lata na mão. A maior pregação de Noé não foi com a fala, foi com o exemplo de vida. Noé andava com Deus. Noé era justo, Noé era íntegro, Noé era exemplo de vida. Quando os filhos de Noé olhavam para ele e diziam assim, mano, Cã, eu usei chama de Cã hoje, mas naquela época era Cã, dá uma olhada, vê a integridade do nosso pai. Que homem extraordinário, que homem temente a Deus. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Vocês já viram que amor que ele tem pelo reino? Vocês já viram que Deus é sempre prioridade na vida dele? Vocês já observaram, conversavam os irmãos entre eles, imagino eu, como é que pode? Tudo em volta dele diz não. Os amigos, a parentela, todos deixaram Deus, mas ele se mantém íntegro na presença do Senhor. Sabe qual é o problema? É que você está querendo que eu seja a referência do seu filho, quando na verdade é você que tem que ser. É que você está querendo que o professor dele seja exemplo dele, quando é você que tem que ser. Noé decidiu andar com Deus. Só que tem um detalhe. Noé não abriu mão da família dele. Sabe, pastor, quem sabe um dia eu estou em oração. Tu sabe que a oração resolve tudo, nem sempre, meu irmão. Oração sem ação é tentação. Por isso está escrito oração. Eu tenho que agir. Agora veja uma coisa. Durante o tempo da construção da arca, a Bíblia não diz, mas eu imagino, porque você já pensou? Quem estava construindo a arca era Noé e os seus 3 filhos. Possivelmente as mulheres, que eram as 3 noras e a esposa, forneciam água, alimento, mas eles estavam lá, 120 anos trabalhando na construção de uma arca. Vocês acham que eles ficaram calados o tempo todo? Porque se eles eram carpinteiro igual o Rui, fala pelos cotovelos, não é, Orismar? Trabalhando aqui. Então, certamente, meus irmãos, presta atenção que isso é sério, que eu vou falar. Porque isso é o que a gente ouve de relato de paz da igreja, não só da nossa como das outras. Sabe, pastor, meu filho tem muito argumento. É porque ele está na faculdade agora, pastor. E na faculdade disseram isso para ele. Cadê o teu conhecimento de Deus para rebater isso? E fazê-lo mudar de ideia? Possivelmente, 120 anos trabalhando com enxó, com plana, com serra, lá na arca. Quem sabe Jafé chegava, pai, que loucura é essa mesmo? De que Jesus vai voltar, já estou contemporizando. Jesus vai voltar nada, pai. Sabe, filho, eu acho que tu está certo mesmo. Eu vou voltar a beber. O filho é que convence o pai. Quem sabe Cã chegou, pai, eu não estou entendendo nada. Ele disse, filho, nem sempre é preciso entender, é preciso crer. Obedecer. Aí chegava Jafé, chegava Sem, pai, como é que foi essa história? Porque hoje, presta atenção, nós estamos esperando que um anjo desse fale com o nosso filho. Deus não falou com o filho, Deus não falou com a mulher e Deus não falou com as noras. Deus falou com o patriarca. Você já parou para observar esses detalhes da Bíblia?
Eu estou esperando que Deus pegue. E se ele pegar de jeito o teu filho, vai sofrer você e ele. Se ele prostrar o teu filho, pastor, é maldição? Não, é pregação. E se ele colocá-lo numa cadeira de roda, vai sofrer você e ele. Porque faltou você falar. Noé com certeza disse, filho, é o seguinte, Deus falou comigo e você sabe que eu ando com Deus. Será que se você disser isso para o seu filho, ele vai dar uma risada na sua cara? Ou ele vai dizer, realmente, pai, eu observo que o senhor é um homem de Deus? Eu observo que o senhor tem o seu tempo de oração, que o senhor lê a palavra, que o senhor não tomou uma decisão sem comunicar a Deus, sem pedir o aval dele. Realmente, pai, eu acredito que Deus falou com você. Mas por que será que eles disseram essa resposta para Noé? Porque eles viam a conduta de Noé. Você sabe por que tem muitos filhos que estão fora das igrejas hoje? Porque os pais foram o pior exemplo de vida para eles. Não tinham autoridade, não serviam a Deus, viviam uma vida ímpia dentro de casa, só eram crentes na igreja, não lideravam a família, não eram honestos nas suas coisas, mentiam. E o filho foi captando aquilo. Quando chegou na hora de exercer a autoridade, cadê a autoridade, filho? Porque a autoridade não é falar alto nem mandar, a autoridade é ser padrão de vida. E certamente ali, as perguntas surgiu, pai, e o restante do povo, como é que vai ser? Os filhos não querem nada com Deus. Pai, é verdade mesmo isso que o Senhor está falando para nós? Que Deus falou para o Senhor fazer uma arca e colocar esses animais, e que nós devemos entrar na arca para a gente não perecer com o resto da humanidade. Deus vai, mas pai, Deus não é bom? É, filho, Deus é bom e vai vivendo tua vidinha por aí. Quem sabe um dia acontece alguma coisa. Não. Noé foi enfático. Noé foi chato. Noé foi insistente. Mas ele não abriu mão da família. Tem filho aqui dentro que eu sei que chama o pai de chato. Eu sei. Porque o pai quer trazer para a igreja. Quando ele resolve vir, aí a pessoa chega comigo e diz assim, pastor, ore pelo meu filho que ele não quer mais vir para a igreja. Eu digo, aí a gente tem que ter muita graça de Deus para não responder de forma mal educada. E Noé conversava com seus filhos e plantou no coração deles fé, confiança e esperança na palavra de Deus. Você concorda comigo que, de certa forma, Noé, entre aspas, forçou a barra com os filhos? Eu acredito que sim. Filho, me dá um crédito. O mundo vai se acabar. Deus falou comigo. Nós vamos passar por um dilúvio. Deus vai destruir toda a raça humana. Entra na arca. Você acha que eu quero o teu mal? Você acha que eu estou louco? Muitos filhos hoje, quando recebem um conselho do pai, dizem que eles estão loucos, que eles são atrasados e cafonas. Não usa mais essa palavra, não. Hoje é tudo novo. Né? Hoje é tudo careta. Pai, tu é muito careta, pai. Careta vão fazer no inferno se não se converterem a Cristo. Aí vão fazer careta. Aí você vai ver o que é careta. E os pais vão embarcando na onda. Como será que era a juventude daquele tempo? Transviada. Se tinham drogas, usavam drogas. Ninguém sabe. Mas o que foi que Noé falou para eles? Filho, nós somos diferentes. Nós temos um pacto. Nós servimos a um Deus. E você vai me obedecer. Será, meus irmãos, que na hora de entrar na arca, Noé não andou cutucando em algum para entrar, não? Hein? Cutuque o seu filho, porque se não for na arca, só tem outro lugar. Cutuque a sua família, se for o caso, mas seja o primeiro. Seja o exemplo, seja o padrão para que eles desejem também. Seria muito irônico, engraçado, até se de repente
tudo aquilo pronto. Noé disse assim, gente, pode entrar, eu vou ficar aqui por fora. Entrem, fechem a porta que eu vou ficar aqui por fora vendo o que vai acontecer. Tem muito pai fazendo isso com os filhos. Vão lá para a igreja. Olha, ser crente é a melhor coisa do mundo. Eu não sou muito chegado, vou ficar por aqui. Eu acho uma das coisas mais lindas desse texto é o que aconteceu no início do dilúvio e depois do dilúvio. Esse dilúvio, meus irmãos, corresponde ao tempo da era do início da humanidade ao arrebatamento da igreja à volta de Jesus. Esse período chama-se dilúvio. Mas algumas coisas aconteceram. Olha só, no versículo 7, aliás, no versículo 1 do capítulo 7 e 13, veja bem, abra sua Bíblia. Noé entrou na arca com toda a sua família. Aí você responde, pastor, ele já é bem crescidinho, já tem até barba. Ele já sabe o que quer da vida. Eu já fiz a minha parte, será? Será que você já fez tudo mesmo? Ou você diz assim, quer saber de uma coisa? Deixa ele à vontade, afinal de contas ele já sabe o que quer. Eu acredito que Noé tinha consciência do perigo, tinha consciência da destruição, sabia o que poderia acontecer com a sua família, por isso, em algum momento, Noé forçou a barra. Gente, você quer ver uma pessoa me desmontar? É alguém chegar comigo e dizer, pastor, a gente ia para a igreja, mas o menino na hora bateu o pé e disse que não ia. Aí quando fala de menino, eu penso que é um de 50 anos, né? Menino de 3 anos, bateu o pé e fez com que a família não viesse para a igreja. Homens feitos, casados, barbados, adultos, mas submissos, obedientes. Sabe por quê? Porque foi plantado no coração deles o princípio: honra o teu pai e a tua mãe até 21 anos. Não é isso que está escrito? Ah, não, até 24, desculpa. Não, até tu casar. Arranjou alguém para dividir a farinha, aí pronto. Casados, mas entendiam que a bênção de Deus vem por meio dos pais. Eu não sei como foi para Noé botar a família dele dentro da arca. Deve ter sido com lágrima, dor e gemido, forçando a barra, empurrando. Vamos lá, minha gente, vamos lá que o negócio está feio. Mas a Bíblia diz, no capítulo 7, versículo 1 e 13, coloca aqui na Bíblia, por favor. Olha só, leiam comigo aqui, por favor. Disse o Senhor a Noé: Foi Deus que disse, tu e tua casa. Ele podia dizer, Noé, é o seguinte, teus filhos já são casados? Deixa para lá. Eles que se virem, dá uma palavra profética para eles, te vira. Noé, a minha ordem é, vai entrar você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres do seu, e se tivesse neto entraria também. Porque a bênção de Deus não é só para você, é para você e para a sua descendência. Porque a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. O que mais que diz a Bíblia no próximo versículo? Versículo 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres do seu filho. A bênção de Deus não é só para ti, querido, é para tua casa, é para tua família. E entrou toda a família de Noé, não só a família dele com a esposa, mas a parentela também. Onde está teu filho, meu irmão, agora?
Está dentro da arca ou está fora? Hã? Não, pastor, ele já decide por ele. Parece que essa história aqui não bate com a nossa realidade. Você acha que Deus está dizendo assim: fique só você e a sua mulher, seu filho que um dia tome a decisão dele. Deus disse, Deus ordenou, Deus mandou a Noé, Noé, entra você, a Noela, que era a mulher dele, né? Sem e a Sema, Cã e a Cana, Jafé e a Jafeta. Entra na arca. E Deus explica. Sabe por quê, Noé? Porque eu vou destruir tudo que eu criei. Estou enojado da raça humana. Estou desgostoso. Estou arrependido de ter criado homem. Entra na arca tua mulher. Até se Noé quisesse se desfazer da bicha, coitado, não ia dar. Quer dizer, da bicha não, da esposa. Está corrigido. Não é verdade? Noé, Senhor, não dá para deixar ela de fora, não. Não, você vai levar a sua cruz. Senhor, mas aquele filho só me dá trabalho, mas é sua responsabilidade. Senhor, aquele filho só me dá dor de cabeça, mas foi você que gerou. Senhor, aquele filho só me dá desgosto, mas é seu dever apresentá-lo diante de mim. Sabe, meus irmãos, se quiserem mandar me prender, já pode. Se tiver aqui, tem um delegado ali, tem um policial. O que rege a vida de um cristão não são a lei dos homens, são a lei eterna do Senhor. Sem querer polemizar, de onde você tirou a ideia de que a partir de 18 anos não deve mais prestação de contas? Foi da Bíblia? Não, foi da lei da Constituição brasileira. Ou foi da Bíblia? Porque se foi da Bíblia, eu aceito que você me ensine, que está aqui. Não, não foi. Não será pela Constituição, nem pela lei dos homens que nós seremos julgados, mas pela palavra de Deus. Ele entrou com toda a sua família. Deu trabalho? Sempre dá. O problema é que você não quer ter trabalho com teu filho. Você abriu mão porque você não quer investir na vida dele. Você só quer que ele seja um dutu. Se o meu filho for um dutu, estou satisfeito. Não tenho nada contra o teu filho ser dutu. Ele pode ser dutu, desembargador, ele pode ser tudo. Mas ele também pode ser um cidadão do céu. Gente, eu vou dizer uma besteira aqui, mas eu vou falar. A maior autoridade dessa igreja como questão jurídica é a própria igreja. Se vocês quiserem amanhã mesmo que eu não seja mais pastor, façam uma reunião e me tirem. Mas eu vou falar a verdade para vocês aqui hoje, doa quem doer. Porque eu não vou guardar aquilo que Deus mandou eu falar. Você levanta 5:30 da manhã para fazer café para o seu filho, para dar banho nele, para ir para a escola, para ser um dutu. Mas você não vem para a escola bíblica com ele. E você acha que Deus não está vendo nada disso. Você faz todo e qualquer esforço pela sua família. Trabalha feito um jumento sem mãe, como diz, para dar o melhor conforto. E o céu está garantido? Está garantido, igreja? Hoje foi dita uma frase aqui: se Jesus voltar hoje, está garantida a sua família no céu? Pastor, isso é questão de cada um. Não é isso que a história nos ensina. Dizem que Noé foi uma lenda, foi uma fábula, mas a arca já foi encontrada. Deus não brinca com a palavra dele. Dizem que Jesus não vai voltar, que isso aí é para enganar, é conto de caronchinha. Não, é palavra viva e eterna do Evangelho. Jesus vai voltar e o interesse dele é levar a sua família para o céu. Mas você tem que fazer a sua parte. Continuando aqui, coisa mais linda que eu acho é isso aqui, ó. Está aqui, entrou
Noé também saiu com toda a sua família. Ninguém morreu. Quase um ano dentro da arca. A gente pensa que foi só 40 dias. Não, 40 dias foi o tempo da chuva. Depois mais 150 dias para a chuva baixar totalmente. Depois 10 meses para a terra ficar completamente seca. Quando Noé abre a porta da arca e vê que está tudo seco e sai com a sua família. Meus irmãos, eu penso, foi por isso que Noé, isso não é para você fazer não, presta atenção no que eu vou falar. Porque você pode sair daqui dizendo assim, agora eu vou encher a cara, presta atenção. Presta atenção. Noé ficou tão alegre, Barroso. Leandro, Noé ficou tão feliz porque passou a desgraça, passou o dilúvio, tudo morreu, tudo foi destruído, mas a família dele estava preservada. Você já pensou o que é isso? Tudo morreu, tudo se acabou. Os homens morreram, os animais morreram, mas Noé olhou, estavam lá seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e ele disse, glória a Deus pela sua fidelidade. A prova disso é que quando ele sai de lá, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Um culto. Tem uns que quando recebe uma bênção de Deus, cai numa farra. Não vem nem para a escola bíblica porque bebeu a noite toda de sábado, malvado. Primeira coisa que faz é telefonar para todo mundo, deveria dobrar o joelho e dizer, Senhor, muito obrigado por essa dádiva, muito obrigado por essa bênção, mas às vezes a gente nem se lembra de agradecer aquele que é a razão de tudo. Você já pensou o que é isso, meu irmão? Quase um ano dentro de uma barca, viajar 7 dias num barco já é estressante, com tudo fechado, sem saber rumo, direção, mas uma coisa eles sabiam, nós estamos salvos na mão de Deus. Deus preservou a nossa vida. Os nossos amigos foram embora. Os nossos vizinhos morreram. Tudo se acabou. E quando a arca pousa sobre o Monte Ararat, e Noé abre a janela e vê tudo seco, tudo abençoado, ele volta a olhar para dentro da arca e ele vê toda a sua família preservada. Toda a sua família salva. Pense comigo uma coisa, irmão e irmã que está aqui, casal que não trouxe o filho. Você imagina, se naquela hora Noé olhasse, se tivesse só ele e a Noela, o desespero, e os nossos filhos morreram. Foram condenados também nas águas do dilúvio. Poxa, nós bem que poderíamos ter feito alguma coisa. Por que nós não insistimos um pouco mais? Mas mesmo me chamando de chato, eu deveria ter insistido mais, eu deveria ter feito alguma coisa para ele ter uma experiência com Deus, eu deveria ter pago o preço, eu deveria ter investido mais na vida dos meus filhos, mas seria muito tarde, igreja. Sabe o que Deus quer? Que você e a sua família entrem na arca, mas que também naquele dia, você e toda a sua família saia da arca também. Quando você entrou nessa igreja ou em outra igreja, foi você e a sua família. Você foi responsável pelo batismo do seu filho, inclusive, porque na hora você fez a proposta e aprovou o batismo dele. Você pode até ter esquecido disso, mas eu não esqueço. E hoje, onde ele está e o que ele está fazendo e com quem ele está andando e de que modo ele está vivendo. Amados, a responsabilidade do nosso lar não vai ser terceirizada. Deus jamais pedirá conta de uma família que é chefe de uma outra família. Jamais. Deus não é injusto. Pense comigo. Todos que estavam na arca, e só os que estavam na arca, foram salvos. Será que haviam pessoas importantes naquela época? Sim. Pessoas formadas em algum tipo de curso? Sim. Pessoas que moravam bem, tinham dinheiro? Sim. Mas nada disso salva o homem. O que salvou naquele tempo foi a arca. E hoje, só tem um que salva, que é o Senhor Jesus Cristo.
E a sua família? E a sua família tem essa garantia? Está na arca? O versículo 23 de Gênesis diz que toda a família de Noé foi salva. Coloca para mim, por favor. Não, não é esse, é outro. Também não. Todos que estavam na arca foram salvos. Gênesis 7, 23. Achou aí? Olha só. Dá uma olhada nesse quadro, meus irmãos. Dá uma olhada nesse quadro 10 meses depois do dilúvio. A terra era linda, maravilhosa, campinas, florestas, animais, pássaros, tudo. Mas o que a Bíblia diz? No capítulo 7, versículo 23 do Gênesis está escrito: assim foram exterminados. Não foi uma praga de Covid, não. Foi a ira de Deus. Mas, pastor, isso foi naquele tempo. Deus não vai mais fazer isso, né? Com dilúvio, não. Agora vem um pouco mais brando, vem com fogo. Mas eu achava que Deus era amor. Você está errado porque você achava, você deve ter certeza, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Olha só, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Todos! Pense um pouco agora. Pense um pouco agora. Morreu todo mundo, ficou só eu e a minha família. Por que ficou só eu e a minha família? Porque nós fizemos do jeito que Deus mandou. É simples. A família de Noé não ficou porque era a família mais nobre da terra, mais endinheirada da terra, mais influente da terra. Não, meus irmãos. Simplesmente a família de Noé foi preservada pelo temor dele a Deus e pela decisão que ele tomou de servir a Deus, ele e a casa e a família dele. Continuando o texto, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, acabou. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. A pergunta para nós é, não vem mais uma arca e não terá mais um dilúvio, mas haverá uma trombeta tocando. E a Bíblia diz que quando essa trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se dará o arrebatamento da igreja. E só serão salvos aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O que você faria? O que você está disposto a fazer, meu irmão, para que a sua família não pereça na eternidade? Pare de fazer concessões. O seu filho vale mais. O seu casamento vale mais. A sua família vale mais. Pare de ir cedendo aos poucos, porque o apóstolo Paulo disse que as más conversações é que corrompem os bons costumes. Pare de querer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Tome uma decisão. Jesus vai voltar. E a tua família está salva. Os teus filhos têm garantia do céu. Tua esposa, teu marido tem essa garantia. Você já olhou que talvez pela tua postura você está dificultando a conversão do teu filho? Você já parou para pensar que de repente você, ao invés de estar sendo um fator favorável, está sendo um fator contrário à conversão dele e dela? Porque ele olha para nós e não vê em nós uma vida de compromisso, de fidelidade, de entrega, de lealdade, de prioridade a Deus. Falamos do reino, mas não vivemos o reino. Falamos de Deus, mas não o amamos como Ele merece ser amado. Falamos da palavra, mas não vivemos a palavra. Falamos que Deus é mais importante, mas no nosso cotidiano Ele fica em segundo plano. É hora de mudança, igreja. Deus não quer salvar só você, não. Ele quer salvar você e sua casa. Ele quer salvar você e sua família. A sua família, a minha família, a nossa família faz parte do plano de Deus. Que plano é esse?
a eternidade com Ele. Eu sei que a palavra é muito clara. Eu quero fazer 2 convites hoje à noite. O primeiro...